Por que eu mostrei o simulacro de Mega Man? Ora, porque isso revela uma coisa bem interessante sobre o processo de você contar histórias, de você criar seus personagens, de você querer, aliás, fazer quadrinhos, fazer isso aí que você almeja. Geralmente, pessoal, eu marquei aqui pra vocês, ó, na nossa lousinha querida, né? A sua ideia é virar histórias, né? Geralmente as ideias, né? Os insights que a gente tem de uma história, de algo que você quer fazer, nunca ela é linear, nunca ela é organizada, nunca ela é fechadinha. Ela é sempre uma coisa meio aleatória, você tem ideias soltas. É como se fossem pequenos balõezinhos que vão surgindo na sua cabeça, cada um popando de um lado ali, mas eles são todos desconexos. Você de repente pensa num personagem assim, num universo assado, num vilão de outro jeito, num outro personagem de tal jeito, de repente numa arma, numa armadura que um personagem tem, mas assim, nada conectado, entendeu? É bem como se fossem pecinhas de quebra-cabeça soltas. Para você fazer a sua ideia virar uma história, você precisa ser capaz de pegar essas ideias, organizá-las, administrá-las de uma forma ordenada a fim de transformá-la em algo palpável, entendível, comunicável para o seu próximo. E se você quer fazer uma obra como esta, que outras, você tem que ir além. Que aí você vai pensar na sua obra como um projeto, ela vai virar um produto. E aí que você tem muitas coisas aí no meio do caminho, né? E provavelmente você foi influenciado quando você pegou ali o quadrinho que você tanto gosta na banca, na livraria, ou mesmo digital hoje em dia, né? Que você achou demais ao ponto de você querer fazer isso, mas mal você sabe o bastidor que tem ali por trás de toda essa produção. E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês a partir de agora, tá? Muito bem, né? Então a gente geralmente é estimulado a fazer alguma coisa por influência que a gente acaba gostando ali de mangá, de quadrinhos, tudo tal, e existem pessoas que vão dizer que eu gosto de tal coisa porque é da minha personalidade, eu gosto mais de histórias de tal tipo, de traço de outro jeito, porque é mais o meu negócio, tal. E aí que fica uma questão, será que os gostos que você tem, as coisas que você aprecia, admira e motivam você, são coisas que surgiram porque você encontrou ali na sua personalidade? Ou será que são coisas que foram colocadas ali para você? O que acontece? Quando a gente tem contato com alguma coisa, o ser humano, ele tende a interpretar as coisas a partir de assimilação e aproximação. Nós temos o costume de nos espelhar no nosso próximo, de imitar o nosso semelhante, tá? Tanto que foi assim que você aprendeu a falar. Você conversava com o seu pai, com a sua mãe, as pessoas na sua casa quando criança, mesmo antes de ser alfabetizado. Como é que você sabia falar o idioma português, sendo que você nunca foi alfabetizado até então? Você assimila, você interpreta os contextos. A nossa mente é assim. A gente observa as coisas e tenta adaptá-las para nós. Esse é um processo natural do ser humano. Eu vou mostrar para vocês aqui uma análise que eu gosto muito, tá? Que eu já citei em outros casos, quem é inscrito há mais tempo já viu, que é isso aqui. Pessoal, eu apresento para vocês aqui uma teoria, tá? De um filósofo chamado René Girard. O que diz a teoria do René Girard? Ele diz que o ser humano, ele tende a ser, como posso dizer assim, ele se projeta no seu próximo a fim de criar um tipo de um modelo de algo que ele deseja transformar ou fazer. O René Girard, ele é também conhecido quase como que um Charles Darwin da filosofia, né? Ele traz uma análise que, não estou dizendo que é a verdade absoluta, tá bom? Mas é uma coisa que me ajudou bastante a ter uma visão, a interpretar um pouco mais o nosso comportamento, do porquê que a gente gosta de certas histórias, do porquê que a gente gosta de quadrinhos, de cultura pop, porquê que a gente tem certos sonhos, certas ambições, tá? Me ajudou bastante a entender certos comportamentos. E o que acontece em médio e longo prazo. Então, o que diz, né, o René Girard? Você tem uma relação aqui, ó, vocês estão vendo meu cursor, né? Tá em inglês, mas não é difícil de entender, não. Nós, como seres humanos, tendemos a mimetizar comportamentos dos nossos próximos, a fim de ter uma interação, porque como seres humanos, a gente precisa do nosso próximo. O ser humano é um animal que ele vive em comunidade, ele não é um animal solitário. Acredita-se que essa iniciativa do ser humano, ele
precisar ali de tanto de aprovação, quanto de acolhimento, quanto de proximidade. É possivelmente uma herança histórica, né? Histórica até genética da própria espécie, tá? Porque quando o ser humano não era um animal predominante no planeta Terra, dizem que existia em torno de 6.000 seres humanos em todo o planeta. Né? A época que você tinha lá mamute, dente de sabre, todos esses bichos loucos aí, tudo queria matar a gente. O ser humano por si só, ele é um animal que ele não tem habilidades físicas tão poderosas. Nós não temos presas, nós não temos gás, nós não corremos tão rápido assim. Nós não temos ali uma camada de pelo que aguenta grandes temperaturas. A gente precisa se alimentar aí mais ou menos 3 vezes por dia, senão a gente, né, para manter esse corpo funcionando. Mas o ser humano, ele tem ali, né, um cerebelo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Quem faz aula de desenho comigo já me viu falando sobre a historinha do polegar opositor, que é o grande diferencial do ser humano em relação aos outros mamíferos, e é o que faz o Pateta ser uma pessoa e o Pluto um cachorro, certo? Então, assim, independente, né, disso daí, tá? Me parece fazer um certo sentido, tá? Mas o Girard, ele diz que o ser humano tem essa tendência a você mimetizar o comportamento do seu próximo, tá? Então, o que ele coloca 3 categorias. Primeiro, o sujeito, a pessoa, o indivíduo, o objeto, ou seja, o que ele quer ser, o que ele quer se tornar, aquilo que ele deseja para ele, tá? Então ele passa a querer fazer uma certa coisa por influência de uma outra pessoa. Essa outra pessoa ele chama de modelo, tá? Modelo ou mediador, acho que modelo cabe melhor. Então como que você percebe isso? Você, como um sujeito, ele vai ver um objeto, ou seja, algo que ele quer, e ele vai parar para observar o modelo, ou seja, a pessoa que tem aquele objeto que deseja, e ele vai passar a imitar esse modelo a fim de atingir esse objeto desejado. Então essa relação é o sujeito, ele tem aqui uma relação com o objeto, que é o objeto de desejo, tá? Ele imita o modelo, que ele relaciona esse objeto com o modelo. Então, eu quero fazer quadrinhos, um mangá igual Akira Toriyama. Por exemplo, eu quero desenhar tão bem, ou seja, adquirir uma certa habilidade igual um desenhista X, que o cara ele é monstrão, ele é fodão. É assim que o Girard ele apresenta mais ou menos essa relação. Eu acho que faz aí um certo sentido, né, dessa influência, como que a gente percebe as coisas. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que logo no começo, quando a gente gosta de algumas coisas e a gente fala, nossa, eu quero fazer quadrinhos, por que quando nós estamos começando, as nossas ideias tendem a ser tão parecidas com aquilo que a gente gosta? Você que está me assistindo, e talvez seja um iniciante, suponha, se você gosta muito de Naruto, e você desenha bastante Naruto, e você mostrou o seu desenho para algumas pessoas, talvez alguns tenham te dito, pô cara, teu desenho está muito parecido com Naruto, ou está muito parecido com Dragon Ball, ou está muito parecido com Attack on Titan, ou está muito parecido com Jojo. Você já não ouviu um negócio desse? Aí você fica com uma certa raivinha. Por quê? Porque você fala, não era pra estar parecido, era pra ser uma cria minha. Só que de fato tá um negócio parecido. Assim como eu fiz o meu simulacro de Mega Man naquilo que eu mostrei pra vocês. Então essa relação da gente ter aí um comportamento um pouco mimético em relação ao que chega até nós, com relação às informações que chegam até nós, talvez isso ajude você a entender por que nós temos essa tendência? Que talvez seja um processo natural para a gente aí acabar imitando um pouco daquilo que a gente gosta. E aqui eu coloco um adendo meu, uma coisa que eu até comentei num podcast que eu participei esses dias aí, sobre o porquê que a gente se interessa por certas coisas. Tá? Eu acredito que a arte, sobretudo a arte, ela tem ali a capacidade de tocar na gente, né, invocar na gente algo que já existe em nós, em cada um de nós. Algo que já está no seu subconsciente, no seu perfil, algo que para você faz muito sentido. Então, às vezes, uma certa obra, ela dialoga com algo que existe em você, e aquela obra, aquele objeto, corresponde a algo que tem em você e faz aquilo emanar, e você passa a criar uma conexão de sentido, e principalmente quando essa conexão é emocional. E eu vou até destacar essa palavrinha aqui, porque ela é muito importante
nesse processo. Conexão emocional é um divisor de águas, tanto no processo de, às vezes, aprendizado, quanto de metas, quanto de planos de vida, quanto de pessoas que você vai se lembrar, de coisas que você vai marcar na sua vida, coisas que vão implicar em uma mudança drástica. Uma conexão emocional com as coisas que acontecem ou aparecem ao seu redor, muitas vezes é o que vai ser ali o carro-chefe para você dar os próximos passos da sua vida. E por que certas obras em quadrinhos, elas criam essa conexão emocional com você? Eu acredito que tenha essa coisa de que elas servem quase como um gatilho que dialoga com algo que existe em nós. E que nós temos certas diferenças. Por isso que alguns gostam mais de certas obras e nem tanto de outras, gostam mais de um tipo de desenho e menos de outro, porque aquele desenho, aquela obra, tocou em algo que tem em você. Mas aquela obra é aquela obra não é você. Mas ela fez você olhar para algo importante que você tinha. E aí que você começa a ter as ideias. A conexão emocional, o ato de você compartilhar histórias, compartilhar vivências, me parece ser algo mais antigo, né, da nossa própria origem humana, animal, e talvez nos inspire a querer ali criar conexões com o nosso próximo. Nós, como seres humanos, vemos sentido em aprender uns com os outros, em nos conectar de alguma forma. Talvez exista um grande mistério aí na humanidade, né, no universo, do porquê que nós vemos sentido nisso, por que o ser humano ele não simplesmente se torna um animal solitário, né? Aí eu já não sei, né, isso vai para uma viagem bem mais longa, mas de fato nós entendemos muito sentido em criar uma certa conexão, e eu acredito que é isso que motiva você a se interessar por contar suas histórias, a transformar ideias em histórias que vão chegar nas pessoas, que as pessoas vão ler, vai influenciar outras pessoas da mesma maneira como você foi influenciado e criou uma conexão emocional. Então muita coisa que você decide para a sua vida, na história, histórias que você leu, que você vai contar, tem a ver com conexões emocionais que você teve a partir dos gatilhos que chegaram até você. Quando você, suponha, gosta ali de um mangá, um Bleach da vida, e você fala, puxa, eu quero fazer algo nesse sentido, e você tenta criar uma história, e você faz um negócio que é um sub-Bleach, ou um sub-One Piece, ou um sub-Naruto, e alguém diz pra você, poxa cara, isso parece One Piece. Por que você fica chateado? Porque esse tipo de comentário joga na sua cara que você não conseguiu criar uma conexão com a outra pessoa mostrando o trabalho que você fez. Você ainda está basicamente mimetizando, imitando algo da conexão emocional que chegou até você. Por que isso acontece? Porque você ainda nesta etapa não desenvolveu uma coisa que eu chamo de maturidade criativa. E eu vou escrever aqui. Perguntinha para vocês. Ser criativo é dom de nascença ou ser criativo é uma habilidade que a gente pode desenvolver? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários, escrevam aí no chat. Se você está vendo depois, deixa aí nos comentários o que você acha. Existe muita discussão sobre a parte de uma pessoa mais criativa ser uma característica um pouco mais individual, mas o que eu posso lhe dizer é que existem sim métodos de você desenvolver a sua criatividade e desenvolver essa maturidade criativa da forma como eu apresento aqui para vocês. E eu tenho aí diversos exemplos para mostrar para vocês. Depois você leia ali o artigo do Alan Moore, em que ele vai colocar algumas questões assim. E também muitos alunos que eu tenho aí, que foram amadurecendo nas ideias. Eu mesmo passei por esse processo. E hoje, entendendo mais sobre como que o ser humano aprende, como que o ser humano ele se desenvolve, visto que eu sou professor, então esse é um assunto que me interessa, eu preciso sempre estar atualizado sobre essa parte, conectiva, como que a gente assimila certos conteúdos. Eu posso dizer para vocês que, na minha visão, você ser uma pessoa criativa, no sentido até das artes, é uma habilidade que você vai desenvolver e amadurecer ao longo do tempo. No entanto, existem sim pessoas raras que são extremamente espontâneas. Tá? Existem sim. Talvez ele tenha uma facilidade natural. Existem pessoas que têm facilidades naturais sim, tá? Mas eu não acho que é o divisor de águas. Existem pessoas que têm essa facilidade natural e se desenvolvem ainda a habilidade, eles pegam um foguete e decolam. Mas não significa que uma pessoa que não tem essa mesma espontaneidade não possa desenvolver uma maturidade criativa a fim de contar histórias muito mais excepcionais, muito mais cabulosas ou coisas do tipo.